Muito se fala em relação à alimentação durante o tratamento oncológico, principalmente o tratamento com quimioterapia. E existem muitas dúvidas e muitas controvérsias em relação à questão alimentar, questão de ingesta alimentar durante a quimioterapia. É importante a gente salientar que a chance do paciente portador de câncer evoluir com desnutrição é 3 vezes maior do que na população normal. Então a gente tem que se atentar para isso. O importante de tudo é a gente manter uma alimentação saudável e bastante diversificada. Então existem alguns mitos em relação à ingesta alimentar, principalmente em relação à proteína. Por exemplo, existe uma cultura na população de que a carne de porco prejudica a cicatrização. Isso é um mito, tá? A carne de porco é o tipo de carne mais consumida no mundo e ela tem bastante fontes de vitaminas, principalmente do complexo B. Então a carne de porco, desde que ingerida de forma gradual e de uma forma não muito concentrada, ou seja, preferir carnes mais magras, o lombo, ela deve ser estimulada, tá? Ela não influencia na cicatrização de forma alguma. Carne vermelha. Existe um mito que a carne vermelha aumenta o tamanho do tumor. A gente sabe que a carne vermelha, ela tem alguns estudos mostram que a alta ingesta de carne vermelha aumenta os riscos de câncer do intestino. Mas uma vez que o paciente tem um câncer, a carne vermelha não vai fazer com que esse tumor aumente de tamanho. Obviamente, a ingesta da carne vermelha ela deve se limitar a em torno de 300 a 400 gramas por semana. Então, intercalar aí a ingesta de carne vermelha, carne de porco, peixe, o frango durante a semana. Evitar a ingesta muito acentuada desse tipo de carne. Ingesta, por exemplo, do gengibre. O gengibre a gente sabe que tem uma atividade antiemética, ou seja, ela diminui as náuseas, auxilia na prevenção dessas náuseas, desses vômitos durante o tratamento com quimioterapia. Então a ingesta de gengibre, por exemplo, ela é bastante preconizada. Um outro exemplo de fruta, por exemplo, a graviola. A graviola, por sua vez, ela deve ser evitada durante o tratamento oncológico, porque ela pode afetar algumas funções, principalmente do fígado e do rim. Então é uma fruta que deve ser evitada. Então, em suma, a alimentação durante o câncer, durante o tratamento oncológico, não tem um segredo, não tem uma receita de bolo. O que a gente deve procurar é uma alimentação diversificada, não concentrar a ingesta em determinado alimento, não concentrar a ingesta de proteína, não comer muita carne, nem muita massa, nem muita salada, tem que ser uma coisa bastante diversificada. O seu oncologista ele pode te orientar em relação a isso. O acompanhamento de uma nutricionista durante o tratamento oncológico é de suma importância, isso tem que ser oferecido, porque isso vai fazer diferença, principalmente na manutenção do status nutricional desse paciente durante o tratamento oncológico.